Vamos lá. Estamos aqui apresentando o processo de instalação de um Debian 12.8 com a finalidade de instalar o Asterisk como servidor VoIP nesse Debian. Vamos iniciar aqui a instalação. Selecionar a linguagem nativa que vamos usar. O nome da máquina vai ser SRV VoIP MEG 02. Sem domínio. Nossa senha de root vai ser a senha de guerra da empresa. O usuário Infosys. A senha do Infosys, a senha de guerra da empresa. E vamos seguir. Vamos selecionar a região do nosso fuso horário. Tá, aqui que a gente está em Paraíba. Mas esse laboratório é para São Paulo. Então vamos selecionar São Paulo. Já deixar tudo de acordo com o cenário real de produção que vai ficar lá. Uma parte importante que é o particionamento do disco. Tá? Eu vou fazer manual. Vou selecionar aqui. Vou criar uma nova tabela de partição. Tabela criada. Vou vir aqui, vou criar uma partição. Essa partição vai ser a partição swap, certo? Eu vou dizer que ela vai ter 4 GB. Por que 4 GB? Eu estou rodando com 4 GB de memória nesse cara aqui, nesse servidor. Tá? Se ele tivesse 8, ia ser 8. Se ele tivesse 16, 16. Acima disso, eu não vejo necessidade de você colocar. A recomendação, a boa prática, na documentação da instalação de sistema Linux, fala que o espaço reservado para a memória swap tem que ser exatamente igual à memória RAM física que o servidor está usando. Mas, como usuário, eu nunca vi um servidor usar, por exemplo, 32 GB de memória swap. Tá? Então, se eu tiver acima de 16, tá? 32, 64, 128, eu preciso de no máximo 16 GB de memória swap. No nosso caso aqui eu estou com 4 GB de memória, eu vou deixar setado 4 GB de memória swap. Primário, início. E aqui eu vou falar que ela vai ser área de troca swap. Certo? Finalizar a configuração desta partição. Teremos o restante do espaço livre. Vou criar uma nova partição. Vou usar todo o espaço. Certo? Vou continuar, vai ser primário. O sistema vai ser Journal. EXT4. O ponto de montagem vai ser barra. E eu vou finalizar.
Vou falar que eu quero escrever. Se eu tiver um disco com bastante espaço, eu posso criar partições à parte para TMP, para home, para usuários, tá? Mas como o meu disco é limitado, eu vou usar só a partição raiz, barra, e todos os demais diretórios serão criados e montados dentro do barra. Então eu evito ter problema de particionar o disco com uma partição menor do que o necessário para uma determinada área do sistema. Aqui está perguntando se eu desejo ler mais alguma mídia. Eu não vou ler nenhuma mídia mais. Não vou usar espelho de rede para instalar. Isso aí depois a gente vai ver o processo de configuração. De onde que eu vou baixar os pacotes que eu preciso instalar posteriormente no sistema. Não vou participar do concurso de utilização de pacotes. Aqui, vamos lá. Eu quero o mínimo possível, tá? Eu não quero um ambiente de área de trabalho, não vou querer o GNOME. Vou querer apenas o servidor SSH instalado, tá? E os utilitários do sistema padrão. Seguindo.
Aqui vamos instalar o carregador de inicialização, vamos dizer que sim, e vamos informar que a partição é a /dev/sda. Vamos aguardar a conclusão da instalação. Está informando ali que está finalizando a instalação. Vamos concluir. Continuar, ele vai finalizar, vai reiniciar o servidor e ele já vai voltar com a nossa instalação ok. Vamos ver se ele inicializa normalmente. Ok. Servidor inicializado, vamos usuários sendo testados. Estamos lá. Então é isso aí.